Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Tiago de Física do IFES Itabaiana. Estou gravando esses vídeos como preparatório para a UBFEP desse ano. Nesse vídeo vou resolver a questão de nível B, da prova do nível B, que é alunos de primeiro e segundo ano, da primeira fase da UBFEP de 2025, cujo tema foi as conexões entre a física e as demais áreas do conhecimento. Bom, nesse vídeo vou resolver essa questão B3 aí, que já está aqui no meu caderninho. Então vamos lá para o caderninho, né? Essa questão B3 as primeiras 5 questões da prova do nível B, elas têm uma indicação assim, é somente para a primeira série. Aqui, as 5 primeiras têm isso, né? Somente para a primeira série. Então são questões exclusivas para alunos do primeiro ano do ensino médio. Então os alunos do segundo ano do ensino médio não podem resolvê-las. Eles deverão resolver as outras 15. Já os da primeira série, pode escolher 15 das 20, incluindo essas, tá bom? E aí vocês verão lá que tem questões de ótica, de térmica, como exclusiva de primeira série, né? A razão disso, segundo a organização da UBFEP, é que, como é uma prova nacional, né? Tem uma competição, né? Não deixa de ser uma competição nacional. Existem currículos em outros estados que colocam ótica e a parte de térmica na primeira série do ensino médio, tá bom? Então vamos lá. A questão fala assim: a economia é uma ciência social que estuda como a sociedade se comporta em relação à produção, distribuição e uso de bens e serviços. O movimento do transporte de petróleo é de interesse da economia em âmbito global. Os Estados Unidos, por exemplo, precisam, importar petróleo para abastecer seu mercado interno. Seu maior fornecedor é a Arábia Saudita. Existem 2 rotas para esse transporte, o que pode ser visualizado no mapa ao lado. Um petroleiro desenvolve uma velocidade média de 5 metros por segundo, percorrendo os 16.000 km da rota 1. Já na rota 2, de 20.000 km, então a rota 1 é essa daqui, da Arábia Saudita para leste e vindo aqui para os Estados Unidos. Já na rota 2, de 20.000 km, a velocidade média desenvolvida é de 8 metros por segundo. Então, a rota 2 é essa aqui, contornando a África. Independente do consumo do combustível, a rota que leva menos tempo para percorrer geralmente é a mais interessante para suprir as necessidades econômicas imediatas. Dentre os intervalos de tempo de transporte de petróleo, usando essas 2 rotas, identifica o menor. Então a gente quer saber qual das 2 tem o menor intervalo de tempo. Tá bom? Então vamos organizar a situação. Então vamos pensar assim, a rota 1. E aqui vamos pensar a rota 2. Tá bom? A rota 1 é percorrida com 5 metros por segundo de velocidade. Então, nessa rota 1, teremos uma velocidade média 1 de 5 metros por segundo. E um percurso de 16.000 km. Então, a distância percorrida, chamada de D1, vai ser 16.000, Então, 1.000 é 10 a 3 quilômetros. Ora, mas o K do quilômetro também já é 1.000, Então, esse D1 será de 16 vezes 10 a 6, 3 mais 3 é 6 metros. E, claro, queremos saber quanto tempo leva por essa rota 1. Já na rota 2, a situação é assim. Na rota 2, 20.000 km de distância. Então, esse D2 será 20.000 km. Então, em vez de ser 16, será 20 vezes 10 a sexta metros. E ela é percorrida com a velocidade média Vm2 de 8 metros por segundo. Tá bom? Então, a priori, não está óbvio qual das duas vai ser mais rápida.
né? Porque a rota 2 é mais longa, porém também percorrida com velocidade maior, né? E o ΔT2 a gente quer descobrir. Então, a gente vai ter que calcular cada um dos dois e ver qual dos dois é menor, né? Perceba que os itens, as respostas estão em segundos, né? E eles comentam aqui, né? Cada um deles, eles transformam aqui para dias, né? Dá a ideia de mês, né? Então vai ser mais fácil trabalhar tudo com segundo, porque a velocidade já vem com segundos, né? Por isso que a distância eu estou pensando em metros, para ficar tudo compatível. Metro por segundo, distância em metro e tempo em segundo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos calcular cada tempo separadamente. E depois a gente compara qual é maior, né? Qual é o menor. Então vamos calcular o D1, o ΔT1. Bom, a velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo, correto? Então, daqui a gente quer o ΔT, não é isso? Completa com 1, esse vezes esse, vai ser igual a esse vezes esse. Como é o ΔT que a gente quer, esse VM que está multiplicando vai para lá dividindo. Então, ΔT é a distância dividido pelo VM. Pronto. Isso daqui vai valer para ambas as situações. Não vou precisar rederivar, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular o ΔT1. Bom, para o cálculo do ΔT1, a expressão ficará assim. ΔT1 vai ser o D da rota 1 dividido pela velocidade média da rota 1. Então, é só substituir os valores agora. A velocidade média é esses 5 metros por segundo e o D1, 16, 10 a sexta metros. Então, o D1, 16, 10 a sexta metros. E a velocidade média era quanto mesmo? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Tá bom? Bom, se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, o denominador vai virar 10. Fazer conta com 10 é muito fácil. 5 vezes 2, 10. E 16 vezes 2, 32. Tá bom? Esse metro cancela. E teremos o 10 a sexta que eu não mexi com ele. De unidades, vai ficar o inverso do inverso de segundo. Vai ficar segundo. Acompanhou? Eu multipliquei tudo por 2 para esse 5 no denominador virar um 10. Fazer conta com 10 é mais fácil. Tá bom? Então, 16 vezes 2 vai dar 32. Então, esse 5, 16 quintos virou 32 décimos. O 10 a sexta eu mantive, os metros cancelaram, né? E o inverso do inverso de segundo vai ser segundo. Como tinha que ser, estou usando tudo em unidades do SI, o tempo virá em unidades do SI. Bom, então aqui será 32, 10 a sexta dividido por 10, 10 a quinta. E o tempo, segundos. Então vai ser 32, 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Então, 3 milhões e 200 mil segundos. Esse é o tempo 1. Tá bom? Agora, vamos calcular o delta T2. Então, vai ser a mesma coisa, né? Delta T2 vai ser o D2 sobre o VM2. Então, a mesma lógica aqui. Mesma lógica que aqui. Delta T, D sobre VM. Tá bom? Só que como é a rota 2, então estou usando tudo rótulo 2. Pronto, agora é só substituir os valores. Ó. O D2 é esses 20, 10 a 6. 20, 10 a 6 metros. E o VM2, esses 8 aí. Dividido por 8 metros por segundo. Tá bom? Bom, novamente, o 20 e o 8 dá para simplificar. Dá para dividir esse 20 por 4 e esse 8 por 4. 20 para 4 é 5. 8 para 4 é 2. Metro e metro cancela.
O 10 à sexta não mexi, só repito. O inverso do inverso de segundo será segundo. A metade de 5 é 2,5. Então, isso aqui será 2,5 vezes 10 à sexta segundo. Então, multiplicar por 10 à sexta é multiplicar por 10 6 vezes. Então, a vírgula vai ter de vir para a direita 6 casas, 6 posições. Tá bom? Então, veja. Se eu escrever 25, já andou 1, né? Precisando agora mais 5, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, serão 2.500.000 segundos. Então, esse é o delta T2 aí. Hein? Então, a rota de menor tempo é a rota 2, com duração de 2.500.000 segundos. Tá bom? Então vamos olhar lá a questão. Dentre os intervalos de tempo de transporte, usando essas duas rotas, identifica o menor, ou seja, o menor tempo, né? Então o menor tempo foi esses 2.500.000 segundos, né? Que é menor do que os 3.200.000, né? 2.500.000 segundos. Então esse é o menor tempo, né? Quase 29 dias. Então é o item B. O item B. Então vamos conferir lá no gabarito. Questão B3. Vamos abrir aqui o gabarito. Questão 3, item B. E veja que as 5 primeiras são somente para a primeira série. O pessoal do segundo ano tem que fazer da sexta para frente. Tá bom? O pessoal do primeiro ano escolhe 15 dentre essas 20. Bom, então acaba aqui. Até o próximo.